Você vai se divorciar? Sabe como evitar que os bens sejam dilapidados pelo cônjuge ou companheiro? A sua conta salário pode ser penhorada por dívida? No caso de inventário, você não tem dinheiro para entrar com o processo, o que fazer? Se existem no inventário muitos credores e não há bens deixados pelo falecido, você pode renunciar à herança em favor dos credores? E se não houver nenhum herdeiro, para quem vão esses bens? Você vai saber agora no nosso podcast, Doutor, por favor, em linha direta, porque você tem direito a não ter dúvidas. Vem com a gente. Olá, amigas e amigos, eu sou José Cavalcante, este é o podcast Doutor, por favor, e hoje com mais uma apresentação do Linha Direta, em que nós respondemos as perguntas do público, contando mais uma vez com a participação da nossa colaboradora, Giovana Cardoso. Olá, Oi, doutor, Giovana. obrigada pelo convite, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Tá, então hoje nós temos 5 perguntas, né? Vamos responder cada uma delas, tentar pelo menos. Então, pode começar. Primeira pergunta é do Afonso M. O tema da pergunta, basicamente a pergunta principal é: como evitar dilapidação de bens em divórcio? Tivemos contato com um caso em que o esposo requerente entrou com ação de divórcio, arrolamento de bens e agora suprimento de outorga uxória em face da esposa requerida. Mas existem bens do casal que não foram apurados, por exemplo, máquinas da empresa e etc. Como assegurar a requerida que os bens não sejam dilapidados? Então, esse caso é bem comum, né, nas ações de divórcio, né, em que, tanto nos regimes de comunhão parcial de bens, quanto nos regimes de comunhão universal de bens. No regime de separação de bens já é mais tranquilo, porque já tudo é previamente arrolado, né, antes do casamento, e cada um já tem os seus bens separadamente. Mas a questão aqui é o seguinte: então o marido entrou com uma ação de divórcio, né? E ele está pedindo suprimento de outorga uxória, que a outorga uxória é o consentimento da esposa, né? Ou da companheira hoje em dia também, né? Por exemplo, se um casal vai vender um imóvel sem a assinatura da esposa, essa venda é nula, né? E o contrário da outorga uxória é a outorga marital, que é a outorga do marido, o consentimento do marido. Então, sempre que existe uma relação patrimonial, uma venda de um imóvel ou de um bem assim de um alto valor, é bom se pedir essa outorga ou uxória ou marital, né? Para que não haja nulidade na transação. Então, qual que é a pergunta é feita por um colega, né? Que deve ser advogado provavelmente, né? Pela pergunta, talvez até o estagiário de direito, né? Mas a questão é a seguinte: a preocupação como evitar que os bens do casal sejam dilapidados, porque ele relata aqui que houve bens que não foram incluídos na ação de divórcio, que hoje, antigamente, a ação de divórcio já se fazia geralmente com a partilha, sempre se fazia com a partilha. Hoje é possível fazer ação de divórcio e deixar os bens para partilhar em outra ocasião. Não é obrigatório hoje em dia, na ação de divórcio, já fazer a partilha de bens. Só que acontece uma coisa: se o divórcio for feito sem a partilha de bens, então os bens do casal, né, o novo casamento, por parte de qualquer um dos divorciandos, terá que ser feito obrigatoriamente com regime de separação de bens. Então, para que seja feito um novo casamento no regime de comunhão parcial de bens, até comunhão universal, que não é muito comum hoje em dia, é necessário fazer a partilha. Então, aqui é uma ação de divórcio cumulada com a partilha. Então, como que se faz para evitar que os bens que havia, né, nessa união, né, conjugal sejam dilapidados e escondidos? Então, a solução é, dentro da ação, já pedir uma cautelar para o juiz de arrolamento. É um processo que se abre separadamente, né, vai correr junto com o processo de divórcio e partilha, em que você vai procurar fazer o arrolamento de todos os bens. Então, são feitas buscas, pode pedir pesquisa ARISP, por exemplo, para ver imóveis no nome do marido, aí no caso, né, que ele pode ter comprado o imóvel por fora. E também tem consultas hoje feitas
através da Receita Federal, de transações imobiliárias que não são levadas à matrícula. Então tem vários meios. Então essa ação de arrolamento, ela vai procurar levantar todos os bens possíveis do casal, né? Pode pedir ofício para a comissão de valores imobiliários, ver se tem ações em nome do marido, no caso. Então são vários procedimentos. Então, a partir do momento que um bem é arrolado, né, nessa ação, ele vai ser obrigatoriamente vinculado ao processo do divórcio com partilha. Então, a solução ideal é sempre fazer o arrolamento. Nesse caso, a ação já foi iniciada pelo marido, né, contra a esposa, mas se alguém quiser começar o divórcio e não tem certeza de que há ou não, né, que haja ou não bens ocultos, né, então é sempre conveniente também já fazer uma ação de arrolamento prévio, né, para evitar que durante o processo certos bens sejam vendidos ou escondidos e assim por diante, né. Então a dilapidação é o contrário da lapidação. A lapidação é quando você pega uma pedra, por exemplo, lapida, vira um diamante, uma joia, né? A dilapidação é a destruição. Então, às vezes, no processo de divórcio, até antes, um dos membros do casal pode querer esconder bens, vender, se desfazer. Então, quando a relação já começa a ficar conturbada, é recomendável, se a pessoa pretende realmente, né, se divorciar, fazer uma ação cautelar de arrolamento de bens, com a finalidade posterior de fazer o divórcio com a partilha. Então seria a solução mais indicada no caso. Entendi. Segunda pergunta é da Marta. É sobre renúncia à herança em favor de credor do espólio. Boa tarde. Precisava de ajuda com uma questão. O meu sogro, já viúvo, vivia sozinho e com apenas umas mobílias velhas numa casa alugada. Faleceu e deixou imensas dívidas com bancos e financeiras. O único bem que existe é um carro que está penhorado e na posse da entidade que prestou o dinheiro. E as financeiras também exigem a sua quota parte da venda desse veículo. A financeira, depois de informada do sucedido, disse que ia notificar os herdeiros, que somos nós. E eu disse que não queríamos nada e não tínhamos como pagar. Propuseram assinar um documento para eles venderem o carro, mas já me disseram que não podiam por causa das finanças. O mais fácil era renunciar. Então nós pretendemos renunciar a tudo, mas tivemos de esvaziar a casa do senhorio. Como era tudo velho, apenas guardamos as fotos e doamos a uma instituição de caridade e o restante. Como fazemos? O meu marido é filho único. Não queremos problemas e não temos nenhuma posse para advogados e processos. Obrigada. É um casinho bem comum, né? De que a pessoa, ela falece, não deixa bens, deixa só os males, né? As dívidas. E os herdeiros, às vezes, ficam assustados, né? Com as cobranças que aparecem. Mas, por lei, o herdeiro, ele só pode responder pelas dívidas do falecido, né? Até o limite do que ele recebe de herança. Então, se uma pessoa só deixou dívida, então o herdeiro recebeu o quê? Nada. Então ele não tem que pagar a dívida da pessoa que faleceu, tá? Não é como assim a gente vê às vezes nos filmes, nas novelas, que a pessoa morre e os filhos, os herdeiros têm que pagar a dívida, né? Não tem nada disso. A lei não permite isso. Então você só responde até as forças da herança, é o termo técnico, né? O herdeiro só responde até as forças da herança. Nesse caso aí, não havia bens, havia um carro e o valor desse carro já está esgotado pelas dívidas, né? Então, nesse caso, não é nem questão de renúncia à herança, porque não tem herança, né? Não tem herança, porque no processo de inventário, o que acontece? É levantado todo o patrimônio da pessoa. Esse patrimônio é chamado de montemor. E o montemor não é apenas os créditos que a pessoa tem, né? São os bens, são as dívidas também. As dívidas fazem parte do montemor. E no processo de inventário, antes de chegar à partilha, deve-se pagar as dívidas. Depois partirá o que restou. Olha, se o bem que existe, ele é suficiente apenas para pagar dívidas, ou até insuficiente, né? Não chega a dar conta, então de fato não existe herança a ser renunciada. Então o que acontece?
o juiz pode adjudicar, se fosse apenas um credor, adjudicar aquele bem para o credor para pagar a dívida, né? E não há nada para ser recebido pelos herdeiros. E no caso aqui, como há mais de um credor, então eles entram num concurso e o juiz pode determinar a venda desse bem e pagar a cada um de acordo com a sua proporção ou então com o privilégio do crédito. Por exemplo, se um credor tem uma alienação fiduciária em garantia, então ele vai poder receber na frente dos outros. Se fosse um imóvel, por exemplo, quem tem uma hipoteca recebe antes dos outros credores, que são chamados quirografários. Quirografário é o credor que não tem assim um privilégio na liquidação dos bens de um devedor, até mesmo de um espólio, né? É quem tem uma duplicata vencida, um cheque sem fundo que foi passado e assim por diante, né? Então, se não houver privilégio de nenhuma parte, como que parece ser esse caso aqui, o juiz vai adjudicar ou então vai determinar a venda, né, desse bem. Pode ser uma venda em asta pública, se for imóvel, em leilão, se for bem imóvel, ou até mesmo uma venda assistida, que é aquela que se pede autorização para o juiz para vender através de um corretor, por exemplo, para evitar aquela depreciação que tem numa asta, num leilão, né? Assim, popularmente chamado de leilão, né? Seja de imóvel ou de bem imóvel. Mas para o bem imóvel, o nome técnico é asta pública. Então o juiz pode permitir, olha, para que você não perca tanto, o perito vai lá, vai avaliar o bem, vai dar X, e no chamado leilão você vai conseguir 60% desse bem. Às vezes se pode pedir autorização ao juiz para fazer uma venda assistida, né? Então tem várias formas. Agora aqui, a questão aqui não é renúncia de herança. É só arrolar, olha, aqui você faz o inventário, né, arrola, ó, tem esse bem e tem essa dívida. Então vai pedir para o juiz liquidar e não tem renúncia de herança no caso. Você só pode renunciar àquilo que você tem. Como aqui a dívida é superior ao patrimônio, então você não tem nada, não tem questão de renúncia. É apenas fazer o arrolamento simples, declarar quem são os credores e pedir para o juiz liquidar aquele bem, único bem existente, né, e pagar os credores. Essa seria a solução jurídica. Certo. Terceira pergunta. Juiz pode penhorar conta salário? Prezado doutor, estou precisando de uma orientação urgente. Há um processo contra mim, por danos morais, pelo antigo síndico do condomínio em que morei. Meu advogado abandonou a causa, mesmo depois de eu ter pagado tudo que combinamos. O processo correu à revelia e perdi. Houve penhora de minhas contas correntes. Por eu estar desempregada, não havia dinheiro. Numa das contas só havia R$5. Estou para ser contratada para uma nova oportunidade de emprego. A empresa manda abrir uma conta salário. Essa conta também poderá ser penhorada? Uma vez que há o bloqueio, se houver necessidade de abrir uma nova conta, ela está automaticamente penhorada ou só será penhorada se houver novo pedido judicial de penhora? Estarei aguardando suas orientações. Atenciosamente, Andréia. Dá uma pausinha aqui para mim ler isso aqui de novo, tá meio complicado. Bem, André, estamos aqui diante de um dos casos de impenhorabilidade, né? O Código de Processo Civil, ele enumera vários tipos de bens que não podem ser penhorados, né? E geralmente são as verbas chamadas alimentares. Por exemplo, aposentadoria, pensão por morte, benefícios previdenciários, bem de família, que geralmente é o imóvel onde a família reside, né? E também as remunerações e salários, são chamados de bens impenhoráveis. Antigamente, antes do novo CPC, que já não é tão novo, né, que é de 2015, esses bens eram chamados de absolutamente impenhoráveis. Não se poderia penhorar esses bens de nenhuma forma. Hoje, com o novo CPC, já houve uma mitigação. Em alguns casos, esses bens podem ser penhorados. Por exemplo, pagar dívidas alimentares também, dívidas de pensão de alimentos, né, para crianças ou até mesmo para esposa, para esposo. Então, às vezes dívidas trabalhistas também, que são chamadas dívidas alimentares, a jurisprudência admite e a lei hoje não blinda tanto esses bens contra a penhora judicial. Agora, neste caso que nós estamos vendo, é uma dívida de condomínio.
A dívida de condomínio, ela pode ser oposta em relação ao bem de família, ao imóvel que você tem. Ela pode ser cobrada. É um dos casos em que ela pode ser cobrada. Mas da conta salário, não. Então, nesse caso aí, não se pode cobrar aquela dívida da sua conta salário, mas se pode cobrar do condomínio. Então, o que nós aconselhamos aqui é tentar entrar em um acordo com o condomínio para que eles não façam, na hora que verem frustrada a tentativa de penhorar a conta salário, partirem para a execução do seu imóvel, porque aí é permitido, né? E quanto a essa preocupação, olha, essa minha conta, eu vou abrir uma conta numa nova empresa que exige uma conta de salário. Não pode entrar ali para penhorar. Esse tipo de dívida, créditos assim comuns, não podem se apropriar do salário. E mesmo que você abra outras contas de salário depois também não, tá? O próprio banco, você pode ter uma conta comum no banco, né? E ter uma dívida ali. Geralmente quando você abre uma conta em banco, ali tem uma cláusulazinha no contrato que diz que o banco poderá retirar dinheiro de qualquer de uma de suas contas caso você fique em dívida com ele. Então, se você tiver uma conta poupança, uma conta corrente, outra conta corrente numa outra agência, ficou em dívida em uma conta, a cláusula permite que o banco possa ali administrativamente, sem notificar, sem nada, tirar de uma conta para pagar a dívida. Mas no caso da conta salário, o banco não pode fazer isso. Porque ela o quê? Ela é impenhorável, né? Então, cuidado aqui, porque você pode se escapar da conta salário, mas pode ter o problema de ser executada pelo condomínio contra o seu imóvel. Que aí a legislação permite, né? E antigamente a jurisprudência permitia, hoje a lei permite. Então seria bom fazer um acordo com o condomínio para pagar parcelado, que o valor também não deve ser muito alto e às vezes nem compensa para o condomínio. Muita despesa prévia, tem que fazer avaliação, pagar perito, antecipar o honorário de perito. Então vai lá e tenta negociar, que é muito melhor. Entendi. Próxima pergunta sobre dificuldade econômica para fazer inventário. Doutor, preciso de uma orientação urgente. Me ajudem, por favor. Meus pais faleceram em 2008 e eu sempre morei com eles, inclusive cuidei deles quando ficaram dependentes e doentes. Desde então, meu irmão sempre veio aqui em casa, morando por um tempo e voltando para a casa que é dele, e nunca me ajudou a pagar nada. Passei por várias dificuldades para pagar tudo sozinha. Pedi que ele me ajudasse a pagar o inventário ou a pagar as contas, mas ele se nega. O que devo fazer neste caso? Bem, VG, né? São as abreviaturas. Bom, nesse caso aqui, todas as despesas... tem duas hipóteses aqui no seu caso, tá? Vamos falar a hipótese mais convencional, que é do inventário comum, né? Então, todas as despesas que você teve com seus pais, o que aconteceu? Se eles tivessem que pagar essa despesa, diminuiria o patrimônio deles, certo? Então, a lei permite que, nesse caso, você possa computar todas essas despesas. Você vai pegar recibos, comprovantes de pagamento de banco, tudo isso, para que isso seja ressarcido para você. Então, vai aumentar o valor da sua herança, tá? Então, você pode obter esse crédito no caso de fazer o inventário. Então, se o imóvel vale lá, por exemplo, R$500 mil, e você, ao longo do tempo, né, você teve despesas de, por exemplo, R$200 mil. Então, na hora de fazer o inventário, você vai poder abater esses R$200 mil. É claro que nesse caso aqui, como passou muito tempo, eu estou dando uma resposta teórica. No seu caso, como passou muito tempo, você só vai poder cobrar aquilo que gastou nos últimos 3 anos. Mas aqui, você disse que os seus pais faleceram em 2008, então, no inventário, você até poderia colocar isso aí, tá? Porque não seria uma ação de cobrança, mas com 10 anos, né? Essa pergunta aqui eu não sei se está certo 2008 aqui, 2018, não sei se está bem grafado aqui, mas se fosse 2018, por exemplo, você ainda teria até 2028 para rolar tudo isso no inventário, tá? Agora, outra hipótese, você está ocupando o imóvel, você já ocupava o imóvel, e você tem a posse do imóvel. Se você gastou com o imóvel, fez todas as reformas, e pagando os impostos, seu irmão, você falou que ele não faz nada, não paga nada.
você pode até usucapiar do imóvel, entrar com uma ação de usucapião, que é possível. Quando não há inventário do imóvel, isso aqui é um grande risco que existe em não fazer inventário. Muitas pessoas correm esse risco, deixam de fazer inventário e às vezes quem ocupa ali o imóvel paga todas as despesas, faz reformas, paga IPTU, né? Vai lá e entra com uma ação de usucapião e pega o imóvel para ele. E a lei permite isso. Então é possível entrar com usucapião contra bens de espólio. Então tome cuidado. Essa coisa de deixar o inventário para lá e deixar alguém morando, se essa pessoa provar que ela está ali com um ânimo de ser o dono do imóvel, né? Chamado animus domini, né? A vontade de ser dono, o comportamento de ser dono, pagando tudo, então ela vai poder entrar com usucapião. Por isso que é recomendável, sempre que há o falecimento de alguém, se entrar com o inventário rapidamente, depende do estado, pode ser 30 dias o prazo, 60 dias o prazo, até 90 dias, tá? São os prazos para abrir o inventário e com efeito retroativo. E quanto a essa questão financeira, de não ter o dinheiro para fazer o inventário, aí tem duas soluções. Uma solução em relação ao processo em si, em relação ao judiciário. Olha, você pode pedir justiça gratuita. Mostra para o juiz, olha, aqui só tem um imóvel, o falecido não deixou dinheiro e não tem como pagar os custos de um processo, né? Porque o juiz não vai ver se você tem condição pessoalmente, o herdeiro, né? Ele vai ver se o espólio tem condições. Então, se o espólio não tiver condições, o juiz vai deferir a justiça gratuita e você pode tocar todo o inventário dentro da justiça gratuita. E em relação aos honorários de advogado, né, você também pode procurar algum advogado que aceite trabalhar com cláusula ad êxito, que é aquela cláusula em que você recebe no final. Aí no final vocês vão fazer um acordo, ou ele vai ter, em alguns casos é possível dar até uma participação no imóvel para o advogado, então vocês vão vender o imóvel depois, né, e pagar para o advogado. Então há muitos advogados que trabalham com essa cláusula, né, principalmente quando o espólio, né, o que é a totalidade dos bens, né, deixados pelo falecido, não tem assim dinheiro, né, tem patrimônio. Tem muitos casos assim de pessoas que deixam muito patrimônio, mas não deixam dinheiro, né? Eu mesmo estou fazendo um inventário que a pessoa deixou um patrimônio de mais de 6 milhões de reais e 300 reais no banco. Então, a única solução é fazer o inventário com cláusula de êxito, né? Então não tem outro jeito. Então tem essas soluções que você pode também verificar, tá? Doutor, eu tenho uma pergunta agora. O que acontece com os bens da pessoa que falece, mas ela não possui herdeiros? Por exemplo, ela é única, sozinha, ela não tem pai, não tem mãe, não tem avós, não tem filhos, não tem ninguém. Só tem ele e aí ele falece. O que acontece com a casa dele, com o carro dele? Geralmente nesse caso aí, tem as possibilidades jurídicas e as práticas, né? Precisa ver quem que está com a casa, quem que está com... Por exemplo, e bem imóvel. Alguém estava com o carro, está usando o carro. Uhum. A pessoa pode dar usucapião em bem imóvel a partir de 2 anos. Sim. Se ela pagar o IPVA e conservar o carro, isso é uma solução prática, né? Ela pode dar usucapião. E quem está usando o imóvel pode também entrar com ação de usucapião. Agora, se ninguém faz nada disso, esses bens vão para o Estado. Vão para o Estado. Quando não tem herdeiro, vai para o Estado. E se por um acaso aparecer um primo distante de outro estado e fala assim, eu sou primo dele, comprova que é primo, só que os bens já estão com o Estado. Como que ele faz? Para que haja essa transferência dos bens para o Estado, há um edital. Entendi. É publicado um edital, né? Então a pessoa vai ter que... se presume que a pessoa tenha conhecimento quando se é feito um edital, né? É um chamado para ver se tem herdeiros, né? E se ninguém aparecer, vai para o Estado. Depois, se ele aparecer depois, não tem mais jeito. Não tem, entendi. Então, agora, essa é uma questão que em direito, né, a gente questiona muito hoje em dia. Que tem uma presunção de que as pessoas conhecem aquilo que é publicado nos diários oficiais, que elas têm conhecimento disso. Mas isso aí é uma realidade de século XIX, século XVIII, quando tudo que acontecia, todo mundo morava numa cidadezinha pequenininha, tinha uma praçazinha ali, não, né? E tinha um lugar onde se colava ali os editais, né? Todo mundo via, todo mundo sabia.
Hoje, com uma cidade tão complexa como a nossa, você presumir que as pessoas conheçam as leis, que elas conheçam o que aconteceu no edital, é uma questão muito injusta. Ultrapassada, E né? ultrapassada, não tem nada a ver com a realidade social de hoje, né? Por isso eu entendo que esse tipo de questionamento pode, inclusive, ser colocado, né, judicialmente. E é um caso a se pensar, é um caso a se refletir. A presunção que todo mundo conhece a lei. Mas quantas leis que temos, né? Nem advogado conhece a lei. Exato. Tem até uma presunção que é iura novit curia, ou seja, que o juiz conhece o direito, ele conhece todas as leis, mas ninguém conhece tudo. Impossível. Ninguém tem uma enciclopédia na cabeça para conhecer tudo. Mas existe essa presunção, né? É uma presunção do direito, né? E essa presunção, ela é uma presunção que eu entendo que não é absoluta, ela é relativa. Então, dependendo do caso, se pode falar, não, mas o edital não foi feito de uma forma que todo mundo pudesse saber, né? Não foi feito amplamente, com divulgação em periódicos. Então, tem que verificar muito bem se o edital foi muito bem feito e houve realmente a chance das pessoas tomarem conhecimento daquilo, né? Então, esse primo, né? O primo, o primo é herdeiro. Uhum. Na linha de sucessão ele é herdeiro, tá? Não é necessário, mas é um dos que podem ser herdeiros. Sim. Ele teria que ir atrás, verificar tudo certinho, se os editais foram feitos corretamente. E se foi aquele edital que pendura ali no fórum e não tem publicação em jornal, ele pode até questionar. Uhum. Eu acho que é questionável, sim, é uma tese aí que se pode lançar, né? Acho que encerrou hoje, então? Sim. Então, queremos agradecer a Giovana, né, mais uma vez, por estar aqui com as perguntas, né? Eu que agradeço. Qualquer coisa, pode me chamar. E também vamos aqui pedir a vocês que ainda não se inscreveram, né, para se inscrever no nosso canal, deixar aí seus comentários, seus likes. Se tiverem perguntas para encaminhar, aqui na descrição do vídeo tem os nossos endereços, né, para vocês encaminharem suas perguntas, né. Temos também aqui esse vídeo é dividido em capítulos, você pode escolher a parte que te interessa, né? E contamos assim com a sua presença. Então aqui foi mais um podcast Doutor, por favor, porque você tem direito a não ter dúvidas e até a próxima.